वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Nivritta tarshayirupagiya manat bhavau sadachatra mano viramat kauttama sloka gunanubadat virameta bina pashugnat. Gaudiya Goshtipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagat Guru disse: nós deveríamos colocar uma dinamite para explodir o coração das almas condicionadas. A Harikatha feito de dinamite. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagat Guru disse: nós deveríamos ajudar a alma condicionada, as almas condicionadas com um Harikatha que tem a potência de uma dinamite dentro de seus corações. Caso contrário, eles não vão mudar seu modo de agir, seu humor, seus sentimentos. Porque ninguém quer fazer bhajana, ninguém quer fazer vida devocional. À exceção daqueles que são caçadores cruéis. Existem diferentes tipos de caçadores. Existem caçadores que são extremamente cruéis. Você pode ler sobre isso no Chaitanya Charitamrita. Lá, Mahaprabhu tem essa conversa com Sanatana Goswami, Sanatana Gosai, sobre uma história que ocorreu realmente. No caminho para Hilarabad, Narada Rishi, Narada Muni, estava caminhando e no caminho ele descobriu, ele encontrou alguns animais, porcos, corças, em situações extremamente penosas. Eles estavam estrebuchando, movendo braços e pernas, de maneira, sentindo uma dor tremenda. E finalmente, quando Naradaji Maharaj continuou caminhando, de repente, ele encontrou um caçador que estava muito bravo. Estava muito bravo. E diz coisas pesadas para ele. Por que você veio por aqui? Para me disturbar? Porque um dos meus objetos, das minhas presas, fugiu por sua culpa. E Naradaji Maharaj pergunta: no caminho, eu vi animais semi-mortos, muitos animais semi-mortos. Sim, eu os matei. Naradaji Maharaj disse: eu tenho um pedido para você. Que pedido? O que você precisar, eu te dou. Você quer a pele de um tigre, a pele de uma corça? Não, não preciso disso. Eu só preciso que quando você for matar, você mate de uma vez só. Mate elas de uma vez, não deixe elas semi-mortas, feridas. Então Naradaji Maharaj pede isso para esse caçador. Porque se você mata dessa maneira, elas sentem muito mais dor. Então está escrito neste verso: o Harikatha é um remédio. Ele é um remédio transcendental, a Prakrita. Aqueles que querem atravessar o oceano material, eles devem tomar abrigo neste Harikatha. Se eles não tomarem abrigo no Harikatha, eles não vão conseguir atravessar o oceano das ilusões materiais. É necessário tomar abrigo no Harikatha 100%. Quem neste mundo material e nos planetas celestiais forem capazes de ignorar o Aprakrita Harikatha, o Harikatha transcendental? Somente as personalidades que são extremamente cruéis não têm atração pelo Harikatha. Como os caçadores,
sem, à exceção deles, ninguém, das pessoas cruéis, ninguém. E é por isso que Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, nós temos que carregar o Harikata de dinamite para fazer explodir o coração das almas condicionadas, pois eles estão congelados, eles não conseguem ouvir, eles não têm desejo para ouvir o Harikata. Então, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura diz que existem diferentes níveis de cobertura no coração de uma alma condicionada. Dentro do coração de uma alma condicionada existem diferentes camadas. E isso varia entre um homem e outro. Então, às vezes você tem camadas, essas camadas são impedimentos. Este impedimento não permite que você entre em contato com o Harikata, com o Harinama, pois e o Harikata e o Harinama são o próprio Krishna. Ele se manifesta na forma do Harikata e na forma dos santos nomes, do Harinama. Então talvez o seu coração tenha uma camada de poeira. Talvez o seu coração esteja coberto por uma camada de poeira. E às vezes você vai encontrar que existe uma camada de argila. Por exemplo, quando você coloca um espelho deitado num lugar, depois de alguns dias você vai encontrar que existem partículas de poeira ali. Você vai encontrar algumas partículas de poeira cobrindo o espelho. E você não vai olhar para nada, você não consegue enxergar nada. Se você pega o espelho para ver, você não consegue ver nada. Você precisa limpar esta camada de poeira da superfície do espelho. Você precisa limpar esta camada de poeira e depois disso você vai conseguir enxergar. Mas o contrário, você não vai conseguir enxergar o seu reflexo. Dessa maneira, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura vai dizer que em alguns corações existem camadas estão cobertos por camadas de poeira. Outros corações estão cobertos por camadas de argila. Alguns corações estão cobertos por camadas de pedra. Você pode encontrar camadas de pedra. Alguns corações estão cobertos por uma superfície, por uma camada de ferro. Mas existem até aqueles que são chamados de Vajra, de trovão. Eles estão cobertos por um campo de força, de energia elétrica. Se você tentar chegar perto do coração deles, quer dizer que você vai ser eletrocutado. Então, cada um depende do seu samskara, das suas atividades, e assim eles desenvolvem essa espécie de passividade, eles não conseguem responder ao Harikata por conta dessas camadas. Especialmente Prabhupada, indiferença. Eles são indiferentes. Especialmente aqueles que cometem ofensas, Prabhupada Bhaktisiddhanta diz. Especialmente aqueles que cometem ofensas. Eles não conseguem sentir nenhum tipo de reação. Mesmo depois de ouvir o Harikata de uma grande personalidade exaltada, depois de ouvir o Harikata de um grande sadhu, mesmo assim, algumas pessoas não sentem nenhuma reação, não respondem, não reagem. Isso significa que eles têm ofensas, eles acumularam ofensas. Existe algum tipo de aparada. Se houver pecado, isso não é um problema. Isso não é um grande problema. Mas se existe aparada, ofensa, especialmente Vaishnava aparada, Nama aparada, isso é perigoso. E neste caso, se você escuta o Harikata de grandes exaltados devotos, de personalidades muito elevadas, mesmo assim, você não vai sentir nenhuma reação dentro do seu coração, pois isso é muito perigoso, isso é muito perigoso, a parada. Ela não permite que nós consigamos avançar espiritualmente. Chaitanya Mahaprabhu quis exibir alguns passatempos. Nós sabemos que não podemos esperar de Satimata, e nós podemos ler isso no Chaitanya Bhagavata.
que na metade do livro, depois que você avançou bastante, Chaitanya Mahaprabhu tem esse passatempo, no qual ele manifesta a sua Aishwarya Bhava, a sua emoção de opulência transcendental. Então, na casa de Shrivasacharya, em Shrivasanga, ele vai expressar a sua Ishvara Bhava, a sua emoção de controlador dos mundos e dos universos, e ali ele vai distribuir prema para todos. Mas ele não vai dar prema para Satimata. Ele não vai dar prema para Satimata. Agora os devotos estão perguntando, Prabhu, por que você não está dando isso para Aima? Por que você não vai dar prema para ela? E Gauranga Mahaprabhu responde, ela tem uma aparada, ela cometeu uma grande aparada aos pés de Lótus de Advaita Gosai. Externamente você não pode ver, mas isso é uma grande aparada. Mesmo mentalmente, se você vai fazer ofensas aos pés de Lótus do Guru e dos Vaishnavas, mesmo mentalmente, mesmo assim é uma grande aparada. Mesmo que seja somente mental. Satimata não consegue receber prema. Eu não posso dar prema para Aima, para Satimata, porque ela cometeu a parada contra os pés de Lótus de Advaita Gosai. E todos vão informar a Advaita Gosai daquela parada. Satimata, ela cometeu alguma parada contra os teus pés de lótus. E depois de ouvir isso, Advaita Gosai, ele desmaia. Ele fica inconsciente. Ele vai dizer, como é possível que você diga isso? Ela é a mãe do nosso Senhor. Como é possível? Como eu posso escutar esse tipo de reclamação? Eu não posso nem escutar isso. Dessa maneira, quando os devotos falam tudo em detalhes sobre as ofensas feitas por Satimata, Advaita Gosai desmaia inconsciente. E Satimata vem nesse momento e toca seus pés de lótus, toca os pés de lótus de Advaita Gosai e coloca a poeira dos seus pés sobre a cabeça. E naquele momento ela também desmaia inconsciente. Porque Mahaprabhu dá prema para ela naquele instante. Então podemos encontrar no Chaitanya Bhagavata que o próprio Senhor Shiva, Shankara Bhagavan, se ele comete esse tipo de Vaishnava parada, mesmo assim ele será punido. Shulapani significa com o tridente na mão, aquele que tem o tridente na mão, Shankara Bhagavan. Então, mesmo que o próprio Senhor Shiva cometa a Vaishnava parada, ele também vai receber alguma punição, não existe nenhuma desculpa. Vaishnava parada é algo tão poderoso, tão ruim, que nós não conseguimos nem imaginar quais são os efeitos negativos. Então, no Chaitanya Bhagavata nós encontramos muitas explicações, muitos tópicos, muitas coisas. Por exemplo, sobre Baladeva Tattva, porque Vrindavan Das Thakur Mahashaya é o discípulo de Nityananda Prabhu. Então, é por isso que no Chaitanya Bhagavata nós podemos encontrar a glorificação de Nityananda Gosai de maneira muito extensa. Quase todo o livro inteiro é uma glorificação de Nityananda, o Chaitanya Bhagavata. Você vai encontrar em muitos momentos a glorificação de Nityananda Prabhu. Então, agora qual é o ponto? A última vez, eu estava discutindo a Rasa Lila de Nityananda e Balarama. Vrindavan Das Thakur Mahashaya dizia: muitos panditas, ou muitos assim chamados panditas, eles sempre estão brigando por este tópico que Balaji Maharaj nunca tenha feito uma rasa, nenhuma dança da raça. Mas isso não é possível. Eles dizem que não é possível que exista a raça de Balarama. Eu posso mostrar isso para vocês.
Grandes escritores que escreveram volumes e volumes de livros, grandes panditas, eles reclamam que o que eles escreveram ocorre pela misericórdia de Gauranga Mahaprabhu. Eles declaram que tudo aquilo que eles estão escrevendo, eles dizem, é possível para mim escrever este livro por conta da misericórdia de Gauranga Mahaprabhu. Eles escrevem volumes e volumes de livros. E a maioria das pessoas, aqueles que são especialmente, aqueles que são sahajiya, aqueles que acham que são muito avançados, eles leem esse tipo de livros o tempo todo. E eles também vão brigar e debater sobre este ponto, que Balaji Maharaj não tenha feito nenhuma raça. Mas Balarama Rasa está descrita no Srimad Bhagavatam. Então, o nosso Vrindavan Das Thakur Mahashaya escreve: mesmo que você vá nos 4 Vedas, pelo Rig, pelo Sam, pelo Atharva, pelo Yajurveda, se você for ler os 4 Vedas, diferentes consequências, livros que comentam os 4 Vedas, como braços dos Vedas, você vai ver que Vrindavan Das Thakur Mahashaya afirma isso, que se você for ler os 4 diferentes Vedas, os primeiros Vedas, mesmo assim os tópicos de Nityananda Balarama estão encobertos ali, pois eles são um grande segredo. Se você for ler os 4 Vedas, você vai ver que os tópicos sobre Balaji Maharaj são muito secretos. Nem todos podem entender. E eles não podem não aceitar. Como no caso do nosso Krishnadas Kaviraj Goswami. Krishnadas Kaviraj Goswami escreve no Chaitanya Charitamrita que quando ele estava na sua casa precedente, ele escreve: quando eu estava na minha casa, houve um grande programa, uma função, um festival que foi feito ali. Então, Minketam Ramdas, todos eles, muitos Vaishnavas vieram para participar desta função, e meu irmão também estava lá. Shri Krishnadas Kaviraj Goswami diz: meu irmão também estava lá, mas quando Minketam Ramdas entrou no quarto, então meu irmão não demonstrou nenhum respeito por ele. E um Brahmana estava lá que costumava fazer puja das deidades, adorar as deidades. Porque na casa precedente de Krishnadas Kaviraj Goswami existiam deidades e existiam funções e adorações e rituais para as deidades. Então, o irmão de Krishnadas Kaviraj Goswami, ele não mostra respeito para Minketam Ramdas. Então, Minketam Ramdas vai até lá e todos se levantam, porque ele é uma personalidade extremamente elevada. Ele é um companheiro eterno de Balaji Maharaj. Minketam Ramdas é um companheiro eterno de Nityananda Balarama. Mas eles não vão mostrar nenhum respeito por ele. Porque o irmão de Krishnadas Kaviraj Goswami, ele mesmo escreve sobre isso. Ele diz: meu irmão tem uma fé firme nos pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu. Meu irmão tem uma fé firme nos pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu. Mas eu não vou acreditar. Ele não vai acreditar. Esse irmão de Krishnadas Kaviraj Goswami, não vai acreditar em Nityananda Balarama. Ele não tem fé firme em Nityananda. Então, Minketam Ramdas, quando vai embora daquela casa,
ele quebra uma flauta e se vai daquele lugar. Minketam, eles não prestam reverências. Esses dois não vão respeitar. Ele vai dizer, isso é sutta. Ele não se levanta quando Balarama vier. Ele não vai se levantar quando Balarama vier. Então, existem segredos ligados a esse Siddhanta Vichara, essas conclusões filosóficas. Eu não posso revelar todas. Mas quem está sentado na Vyasasana, quem foi aprovado por todos os rishis, você não deve maltratá-lo, desrespeitá-lo. Então, por que ele está dizendo que aqueles dois personagens que estavam ali na casa de Krishnadas Kaviraj não iam ficar de pé quando Nityananda se levantasse? Então, ele está falando de Sutta Ramaharshan, desculpem, Maharaj, está falando de Sutta Ramaharshan, Sutta Deva Goswami é o filho dele. Então, Sutta não é um nome, Sutta é um nome híbrido, como Karna, por exemplo, Sutta Putra. Então, como se houvesse uma menina Brahmana. Então, uma menina por exemplo, que é filha de um Brahmana com um Shudra é um Sutta. Tem um nome técnico para os Brahmanas que têm filhas com Shudras. Ambos então são chamados Sutta, mas eles não ficam de pé. E Balarama, quando entra nesse festival, nesse assembleia de grandes santos, e ele encontra esse personagem que não fica de pé quando ele entra. Balarama corta a garganta dele com um fio de grama que ele tira do chão. Então, Ramketan Namdas, ele diz, este daí é um Sutta. Ele é o próprio Ramaharshan Sutta. Ele não ficaria de pé quando Balarama entrasse nesta sala. Alguém poderia argumentar, mas Balarama não veio aqui. Por que você está dizendo isso? Minketam Ramdas veio. Balarama não veio. Alguém poderia dizer, da onde Balarama veio? Minketam veio, mas você não conhece o Siddhanta. Ou seja, se você insulta um sadhu puro, externamente ele não é conhecido, ninguém sabe que ele é um sadhu, mas ele recebeu toda a misericórdia do Guru Padaparma, do Vaishnava puro. Mesmo que ninguém saiba, ele não tem uma reputação, ele não tem nome perante a sociedade. E se alguém insulta aquele devoto, que ninguém sabe que é um verdadeiro sadhu, mas ele é um sadhu, então tal pessoa também está insultando o guru dele. Você não entendeu? Então, um discípulo genuíno de um verdadeiro sadhu, que é discípulo de um sadhu também puro, quem insulta o discípulo insulta o guru. Porque o Guru está sentado dentro do seu coração. Por isso. Então, quando Minketam Ramdas vem, ele está sempre junto com Balarama em seu coração, porque Balarama está dentro do seu coração. Então, quando o discípulo perfeito vem, o seu Guru vem com ele, porque o Guru está sentado dentro do seu coração. Tenha certeza disso. Então, quando Minketam Ramdas vem, Balaji Balarama Nityananda estava dentro do coração dele. E é por isso que ele quebra a flauta, a sua Vamsi, e se vai daquele lugar. Maharaj quer dizer que ele não fica ofendido por si mesmo, ele fica ofendido porque Balarama seria ofendido naquele lugar. Porque os Vaishnavas não ficam bravos. Alguém poderia entender mal. Os Vaishnavas nunca estão bravos. A atitude da ira é a expressão de Tamaguna. Mas os Vaishnavas, para corrigir alguém, eles ficam muito bravos. Eles não estão em Tamaguna. Alguém entende mal. Nós poderíamos encontrar muitos casos. Um dia eu vou falar sobre eles. Então, Minketam Ramdas se vai desse lugar
como se ele estivesse bravo. Krishnadas Kaviraj Goswami escreve: quando Minketam Ramdas se vai daquele local, Krishnadas Kaviraj Goswami escreve sobre seu irmão mais jovem. Quando Minketam Ramdas se vai daquele local, tendo sido insultado por esses dois Vaishnavas que estavam ali, ele vai dizer: meu irmão, quando fez isso, meu irmão caiu, ele cometeu uma grande aparada. Isso é uma concepção geral na nossa sociedade, que se alguém se associa com uma mulher, com um sannyasi, alguém que já tenha feito voto de castidade, um sadhu, essa pessoa caiu. Essa é a concepção geral, mas eles não sabem que cair também pode ter outros significados, pode acontecer de diferentes maneiras, não só diante da associação com uma mulher, não. Essa é a concepção geral da sociedade. Particularmente se algum sannyasi, se algum acharya, se algum sadhu se relaciona com uma mulher, eles caem. Nós pensamos isso, mas não é só isso. Essa não é a concepção perfeita. Isso não está completo, não é só isso que faz cair alguém. Não é esse o Siddhanta Vichar completo. A queda pode se manifestar de diferentes maneiras. A queda pode se manifestar de diferentes maneiras. Suponha que alguém vai insultar o Guru Vaishnavas. Ele não se associou com mulher nenhuma. Ele continua em celibato, por exemplo. Você tem que se lembrar disso. Lembre-se dessa palavra particular. Qual é? Se você quer fazer vida espiritual. É muito importante este verso. A satsanga tyage Vaishnavachar. Eu deveria discutir isso por muito tempo, por longo tempo, sempre que eu toco Chaitanya Bhagavatam. Mas agora lembre-se que a queda pode se manifestar de diferentes maneiras, não somente não só quando alguém está se associando com uma mulher, não é só esse o caso. Joshit Sangha pode se manifestar de diferentes formas. Suponha que alguém esteja sentindo muita atração por dinheiro. Isso também é uma queda. Ou por uma posição na sociedade. Você não consegue entender isso? Joshit significa... Porque Joshit Sangha, parênteses, os Vaishnavas usam assim para a relação entre homem e mulher. Você já ouviu essa relação, essa palavra, Joshit? Bhaktivinoda Thakur explicou, Prabhupada explicou. Joshit significa qualquer coisa pela qual eu estou atraído. Isso para mim é Joshit. Só porque eu gosto de acumular dinheiro. E não tem ponto de saturação, eu quero mais. Entende? Então, esse dinheiro é Joshit Sangha para mim. Você não está entendendo? Você não está acreditando? Vou explicar. Uma explicação bem sutil. Você não consegue ouvir isso. Mas é 100% um Siddhanta perfeito. Se alguém vai sentir atração por dinheiro, então esse dinheiro para mim é Joshit. Se alguém tem nome e fama, todo mundo vai me honrar e pronunciar meu nome e falar Jaya, Jaya. Então essa honra, essa reputação, essa glorificação feita por uma pessoa comum pelo mundo afora, isso para mim é Joshit. Então Joshit não significa somente se associar com as mulheres, significa Joshit pode se manifestar em diferentes formas, na forma de um nome importante, de uma posição, de uma fama, mesmo recitando o Bhagavatam.
Eu gostaria de recitar o Bhagavatam diante do público, porque o público me aplauda, me dê uma posição elevada. Isso também é Joshit. Joshit Sangha pode vir em diferentes maneiras e me fazer cair. Mas nós não temos uma concepção clara sobre isso. Então o nome, fama e posição pode se manifestar e derrubar um praticante. Nós podemos cair, mas as pessoas não sabem se nós caímos ou não. Eles não sabem que aquele sadhu, que aquele acharya caiu. Porque eles acham que somente se ele se casasse, se ele se associasse com uma mulher, ele teria caído. Mas essa queda pode ocorrer de diferentes maneiras. Vamos supor que eu tenho um grande apego por algo, por uma terra, por uma propriedade, eu tenho grande atração. Então essa terra, essa propriedade para você será Joshit. Então Joshit Sangha pode se manifestar na sua vida de diferentes maneiras e pode fazer você cair do processo em diferentes maneiras. Ela pode vir em diferentes formas. Eu estava discutindo diferentes tipos de aparada. Então, existem diferentes níveis que podem estar acontecendo dentro do seu coração ou do meu coração. Então, a primeira coisa é retirar esta cobertura de poeira. Ela não é tão pesada. Se você limpa isso, você consegue ver, de alguma maneira, ela não é uma camada pesada. Mas quando existe uma camada de argila, imaginem um espelho refinado, daquele todo cheio de detalhes e que esteja enterrado dentro da terra, que algum rei, algum homem rico costumava usar, mas agora ele está coberto de terra. E depois disso você vai limpá-lo com cuidado para você poder ver seu rosto. Então depois disso existem as coberturas que são feitas de pedra. E depois as que são feitas de ferro. E depois as que são feitas de trovão, de raio. Então, dessa maneira, Srila Vishwanatha Chakrabarti Thakur vai te explicar que, de acordo com seus samaskaras precedentes, com suas ofensas, com suas aparadas, você vai ter diferentes níveis de cobertura no seu coração, mas você não pode descobrir isso sozinho. O Sadguru Vaishnava pode indicar você na direção certa. Você tem que limpar isso ouvindo Harikatha. Então, em diferentes maneiras, a parada, a ofensa pode se manifestar. Suponha que nós estejamos coletando dinheiro em nome do Guru dos Vaishnavas, no nosso templo, na nossa sociedade. E alguém vai usar esse dinheiro para si mesmo, sabendo ou sem saber. Suponha que alguém dá dinheiro para você, para o Guru, para o Vaishnava, para o Vaishnava Seva, e você usa isso para o seu próprio propósito. Então, nesse caso, você se torna uma pessoa sem coração. Você vai perder sua consciência dia a dia. Você poderá cometer a parada e não vai entender nem Harikatha, nem mais nada. A parada pode se manifestar de diferentes maneiras. Vrindavan Das Thakur Mahashaya vai explicar como as pessoas vão cometer a parada aos pés de lótus de Vrindavan Das Thakur Mahashaya. Elas vão ignorar. Vrindavan Das Thakur dizia: as pessoas são capazes de ignorar, tais pessoas são capazes de ignorar Balaji Maharaj. Mesmo que você leia os 4 Vedas, mesmo assim, os tópicos relativos a Balarama são muito secretos. Prabhupada Bhaktisiddhanta diz: se você vai ler o Bhagavatam inteiro, você não encontra o nome de Radharani. Se você ler todo o Bhagavatam inteiro,
Você não vai encontrar em nenhum lugar o nome de Srimati Radharani. Alguém perguntou para Prabhupada Bhaktisiddhanta, no Bhagavatam não está escrito o nome de Radharani, onde está o nome dela lá? Prabhupada ficou muito bravo. Ele disse, para quem o nome de Radharani para um tolo como você, o nome dela deveria ser encontrado. O que você vai fazer com o nome dela? Se o nome dela estivesse lá, o que você entenderia? Se o nome dela estivesse lá, o que você faria? Por que isso seria útil para você? Tolo. Este verso que Maharaj acabou de citar indica o nome de Radharani. Se você ler o Bhagavatam inteiro, se você não conseguir receber uma chave da existência de Srimati Radharani, então minha leitura do Bhagavatam foi inútil. Se depois de ler todo o Bhagavatam, se não puder encontrar o nome de Radharani, então a minha leitura do Bhagavatam é inútil. Similarmente, o Senhor Supremo diz no Kirtana, no Gita, ele fala no Gita para Arjuna, depois de ler todos os Vedas, se você não me encontrar, é porque a sua leitura dos Vedas foi inútil. Todos os Vedas apontam finalmente os pés de lótus de Krishna. Todos os Vedas. Rig, Sama, Yajur, o Atharva, o Vedanta, os Upanishads, os Puranas, todos indicam os pés de lótus de Krishna. Bhagavan Shri Krishna. Mas, mesmo assim, as pessoas comuns, especialmente aqueles que têm conhecimento das Escrituras, eles pensam que eles são grandes panditas, mas se eles não conseguem alcançar esta resposta, então, dessa maneira, nós descobrimos que depois de ler todo o Gita, o Bhagavata, os Puranas, os Upanishads, no Brihad Bhagavatamrita está escrito, estou tentando explicar este livro pela misericórdia de Sanatana Goswami. Então, ele está escrevendo um comentário muito elevado. As pessoas comuns não conseguem entender. Ele vai representar o caso de tal maneira que por fim, nós conseguiríamos alcançar aquela exata plataforma absoluta. Nós vamos encontrar nos Upanishads, nos Puranas, nós vamos encontrar no Agam, em algumas partes específicas dos 4 Vedas, as coisas estão descritas ali de tal maneira que é impossível entender o que o Senhor Supremo quer. Você não consegue entender. É por isso que no Bhagavatam está escrito, Bhagavan Shri Krishna explica isso para Uddhavaji Maharaj, que os tópicos, está escrito no 11º canto, o Senhor Supremo fala sobre isso, que todos os tópicos dos Vedas Bhagavan Shri Krishna diz, o Veda e o Senhor Supremo não são diferentes. O próprio Krishna declara isso. O Senhor Supremo é os Vedas, ele vem na forma dos Vedas. Veda e os Vedas e o Senhor Supremo não são diferentes. É por isso que, de acordo com esse Siddhanta Vichar secreto, então, Surayo é plural de Suri.
Suri significa singular, o número uma pessoa só. Surayo está falando do número dual, plural. Aqueles que são personalidades elevadas ou até semideuses, munis e rishis, que moram em planetas elevados, em lokas elevados. Eles também não podem claramente entender o último conselho aqueles que estão nos planetas elevados. Então aqui é Bhuloka, Bhurva Swaha Tapassa Satyaloka. Então, nem mesmo nesses planetas todos entendem o significado do Siddhanta Vichar dos Vedas. Existe uma gigantesca confusão. Se você encontra os Vedas, você não pode, às vezes você não pode entender. Às vezes você acha um Siddhanta Vichar, às vezes você acha outro, você não consegue entender. É por isso que Bhagavan Shri Krishna diz, de acordo com Siddhanta Vichar, as conclusões filosóficas, ele diz para Uddhava, de acordo com o verdadeiro Siddhanta Vichar dos Vedas, a maioria das pessoas, até aqueles que vivem em planetas elevados, eles não conseguem entender. Eles se confundem. Então, existe essa discrepância que é típica. Um Veda diz uma coisa, outro texto diz outra e cria uma confusão. Então está escrito, Balaji Maharaj, o nome dele é totalmente secreto, como o nome de Srimati Radharani, dentro do Srimad Bhagavatam. Mas de fato, eu poderia dizer com toda certeza que todo o Bhagavatam deseja glorificar os pés de lótus Srimati Radharani Gurudeva. Se eu falar dessa maneira, isso é um Siddhanta muito bom. Desde o começo, o Bhagavatam inteiro. Todo o Bhagavatam, do começo ao fim. Se eu falar dessa maneira, Maharaj, o Bhagavatam de Mahapurana, ele é a explicação, ele é a glorificação dos pés de lótus de Srimati Radharani. Isso é um Siddhanta muito bom. Mas como? Direto ou indiretamente? Diretamente ou indiretamente? Tudo é uma glorificação de Srimati Radharani. Isso é um Siddhanta real. Mas nós temos que aprender a servir, não? O que você aprende do Bhagavatam? O que você aprende do Bhagavatam? Seva Mudra, desejo de servir. Mesmo depois de ter lido tudo, os Vedas diz Vrindavan Das Thakur, os quatro Vedas principais, originais. Então, existe essa glorificação de Balaji Maharaj que é muito secreta e as pessoas comuns não conseguem entender. Até os Vaishnavas entendem mal isso. Então, eu estava falando de um Vaishnava que estava na casa de um Vaishnava que estava adorando deidades e comete ofensa contra esse discípulo de Nityananda. Então, isso é possível em qualquer lugar. Então, isso é porque Chaitanya Mahaprabhu foi viajar. Para glorificar o nome e a fama de Balaji Maharaj, de Nityananda. Se você vai a Chaitanya Bhagavata, Chaitanya Charitamrita, vocês vão ver que Mahaprabhu glorifica o nome de Nityananda Balarama. O Murari Gupta queria prestar Dandavat para Gauranga Mahaprabhu. Nityananda estava lá. Ele veio e prestou reverências para Gauranga Mahaprabhu. Mahaprabhu bateu nas costas dele. Tolo, está fazendo errado. O que eu fiz de errado? Preste reverências para ele. Primeiro você presta reverências para ele. Dessa maneira,
A cada tempo nós encontramos, até com o Vyasa Puja, o sistema do Vyasa Puja, né? Ele já existe, o Vyasa Puja existe eternamente. Ele não foi inventado ou vivido, mostrado para nós, para o Gauranga Mahaprabhu. Você pode encontrar ele nos Puranas, no Bhagavatam. Para nós não é algo novo, mas Chaitanya Mahaprabhu quer indicar um caráter especial do Vyasa Puja. Chaitanya Mahaprabhu vai nos mostrar uma especialidade, uma coisa importante especificamente, para que a gente possa fazer Vyasa Puja com toda fé e concentração para receber misericórdia. Então, o Gauranga Mahaprabhu você pode encontrar no Chaitanya Bhagavata ou no Chaitanya Charitamrita, que alguém se reclamava para Gauranga Mahaprabhu. Ele é um sannyasi. Nityananda é um sannyasi, não é? Prabhu. E por que ele está usando ornamentos, joias? Ele está usando joias, cheio de joias. Ele fala isso para Gauranga Mahaprabhu, ele vai criticar Nityananda. Ele vai falar algo sobre Nityananda para Gauranga Mahaprabhu, mas Gauranga Mahaprabhu explica de maneira perfeita. Você viu esses ornamentos no braço dele? Você viu esses ornamentos no braço de Nityananda? Mas aquilo não é uma joia comum. Não é um ornamento, aquela é a decoração de Bhakti. São os 9 métodos de Bhakti em diferentes formas, na forma do colar, na forma de uma corrente, dos anéis que ficam na perna. Bhakti Devi, 9 folds of Bhakti you can find in different form of ornament. It's not ornament. Bhakti Devi vai identificar esses diferentes níveis de Bhakti que estão representados no corpo de Nityananda como um tattva secreto de Nityananda Prabhu, de Gauranga Mahaprabhu. E que eles queriam expressar isso, Mahaprabhu queria expressar isso muitas vezes, ciclicamente, de tempos em tempos. Até Gauranga Mahaprabhu vai dizer, um dia, se você puder descobrir que Balaji Maharaj, que Nityananda Balarama, Gauranga Mahaprabhu está dizendo, mesmo que você encontre que Nityananda Prabhu vai aceitar uma senhora muçulmana, você poderia descobrir que Nityananda Prabhu aceitaria uma senhora muçulmana. Mas nós não devemos entender mal tudo isso. Então, ligados a Guru Vaishnava Tattva, a maioria das pessoas não entende e cai. O humor dos Vaishnavas, o nível de consciência deles cai. Eles não conseguem entender. Então, Nityananda Prabhu, Gauranga Mahaprabhu fala claramente, mesmo que você descubra que Nityananda Prabhu vai aceitar uma senhora muçulmana, se você descobrir que Nityananda estava bebendo vinho escondido, mesmo assim você não tem o direito de criticá-lo, porque Nityananda é Nityananda, ele pode, e você tem todas as chances para entendê-lo mal, infelizmente. E é por isso que Mahaprabhu nos avisa. O que você quer dizer com Nityananda? O que quer dizer este nome? Se alguém perguntar o que você quer dizer por Nityananda. Nityananda significa Ananda sem fim, Ananda eterna, a fonte do Ananda, a fonte do prazer espiritual. Ele está totalmente servindo, ele está servindo Bhagavan Shri Krishna completamente. Nityananda Prabhu, Balarama, eles procuram a satisfação de Krishna de 100%. Isso nós podemos encontrar aqui. Então, mesmo que você passe pelos 4 Vedas, os tópicos relativos a Nityananda são extremamente secretos. O que dizer,
Você pode ler os diferentes Puranas e descobrir lá. Vrindavan Das Thakur. Então, aqueles que são iletrados ou ignorantes, sem procurar nos Puranas, nos Vedas, eles vão criticar. Cadê os tópicos de Balarama Rasa? Balaram Raskira kore apraman. Balaram Raskira kore apraman. Eles querem ignorar. Eles querem ignorar a Rasa Lila de Balaji Maharaj. Eles querem ignorar. Eles querem provar que não tem existido. Eles querem desaprovar. Agora Vrindavan Das Thakur Maharaj vai dizer: Vrindavan Das Thakur Maharaj vai dizer, dois irmãos no mesmo lugar, no Dhamma Sagrado de Vrindavana, duas vezes. Então, essas duas palavras, isso significa que esses dois irmãos em dois lugares diferentes estão fazendo raça. E como você poderia ignorá-los? Tanto deles existe. Dois irmãos, Duibhai, Balaji Maharaj e Krishna, ambos deles fazem raça em Vrindavana. Mas Jiva Goswami Pada escreve: Rasa Lila Kshetra is totally separate. Their Rasa Lila place is totally separate. Então, o lugar da Rasa Lila é totalmente separado. Balaji Maharaj está fazendo Rasa Lila em Obeigaon. Balaji Maharaj faz Rasa Lila em Obeigaon. E lá, nós já ouvimos falar. Não, é lá, perto do Biharban, na beira do Yamuna, existe esse lugar. Biharban não é um, são dois ou três tipos de Biharban, mas você talvez não entenda. Agora eu vou falar desse Biharban, de onde, a partir da onde eu poderia ir from Biharban I can go to that Bhatta Viksha, a banyan tree, Akshay Bhat. In Vrindavan, Akshay Bhat. Em Vrindavana, onde está aquela árvore, Akshay Bhat. E depois eu posso ir até Tapavan. Então, Jiva Goswami Pada lá foi mandado embora. Ele foi afastado de Rupa Goswami Pada. Particularmente naquele período, ele ficou ali em Baigaon. Então eu estou falando do que? Do local do Rasa Lila Kshetra, da raça de Balarama. Balaji Maharaj tinha uma Rasa Lila Kshetra totalmente separada do local dos passatempos de Krishna e da Rasa Lila de Krishna. Então, como na ria do Jamuna, é chamado de Saradiya Rasa. Você conhece a estação de outono? Você sabe quando ocorre o Durga Puja? Você não lembra do Durga Puja? Quando acontece o Durga Puja? Não é a estação do outono, Cotton. Isso acontece na margem do Jamuna na mesma época. Então a outra dança da raça acontece em Govardhana de Krishna. Então existe também um outro lugar para a raça, mas é uma floresta super densa, ninguém consegue entrar lá. Lá acontece a raça principal. É bem longe lá. Uma floresta muito profunda.
Então, de tempos em tempo, Bhagavan Shri Krishna faz a sua raça, mas algum Sahajiya vai dizer, vai tomar alguma vantagem dessa raça lila de Balarama. E eles vão querer estabelecer um Siddhanta equivocado. Purnima, we already published one article that wrong Siddhanta there, some Sahaji Acharya, all wrong Siddhanta. Todo o Siddhanta é errado, Nobody going to pay attention. mas ninguém sabe o que está certo e o que está errado hoje em dia. Maharaj está falando de um livro que foi publicado falando isso. Então, nós já fizemos, eles publicaram esse livro em 2001. 2001 ou 2002? 2002. 20 anos atrás. Ninguém sabia nada. Eu fiquei sabendo naquele dia. Quando encontrar, eu vou segurar. Então, Prabhupada e todos, e Bhaktivinoda Thakur e os outros Vaishnavas estavam errados, então, mas eles não responderam quando eu perguntei isso. É um Sahajiya Acharya que aprovou esse livro, ele e o seu discípulo, eles juntos, o Guru Shiksha, escreveram esse Siddhanta equivocado. Então, Jiva Goswami Pada explica que a Rasa Lila, a câmara da Rasa Lila Prakash, é completamente diferente da Rasa Lila de Krishna, a de Balarama, o local, tudo. Então alguém gostaria de falar de um Siddhanta equivocado. Porque na época do Festival das Cores, Balaji Maharaj e Bhagavan Shri Krishna, o irmão mais novo e o irmão mais velho, eles têm dois grupos diferentes, tem o grupo de Krishna e o grupo de Balarama. Naquela época eles estavam brincando no Festival das Cores. Rasa significa rosa. E alguém poderia dizer que eles estão fazendo rasa juntos. Não. Se foi um dia específico no Festival das Cores. Jiva Goswami Pada escreve sobre isso. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur também escreve isso no seu comentário. Isso está relacionado ao Festival das Cores. Então todos vão brincar juntos. Mas naquela noite, na noite escura, então todos eles estavam dançando e cantando, e naquela noite particular, Sankachura vem para abduzir as gopis. Esse foi o passatempo com Sankachura. Então, nós já explicamos isso da última vez, quando eu discuti como Balaji Maharama, foi para Vrindavana de Dwaraka. Ele vai até Vrindavana vindo de Dwaraka, Dwarakshetra. Lá, Balaji Maharaj esteve lá 2 meses. Em 2 meses ele faz Rasa Lila. Quando Bhagavan Shri Krishna estava lá, em Vrindavana Dama, naquela época nós não podemos encontrar Rasa Lila de Balarama. Quando Bhagavan Shri Krishna estava lá, em Vrindavana, nós não conseguiríamos encontrar alguém vai dizer todos estavam brincando, as gopis e os cowboys e os vaqueirinhos. Você poderia dizer sim, é uma forma de raça, mas não é exatamente a raça lila de Balarama misturada com a de Krishna, não. Quando ele vem de Dwaraka, não quando ele estava em Vrindavana, mas quando ele volta de Dwaraka, aí sim ele faz a raça lila dele separada da raça lila de Krishna. Então, para consolar as gopis, no grupo
de Krishna. Ele vai consolar as gopis de Krishna, mas ele não faz a raça dele com as gopis de Krishna. A Rasa Lila é feita pelo seu próprio grupo, não com o grupo das gopis de Krishna, porque ele é o irmão mais novo. Ele é um objeto do nosso afeto, o nosso irmão mais novo. Meu irmão mais novo, ele é objeto do meu carinho. Então, as gopis do irmão mais jovem são objeto do afeto. Isso acontece na sociedade. Numa família, se numa família tem dois irmãos, um for o irmão mais novo e outro for o irmão mais velho. Se o irmão mais velho estiver lá, e se o irmão mais novo se casar, então você vai mostrar afeto à esposa do irmão mais jovem. Sim, isso é uma cultura, faz parte da cultura védica da nossa sociedade, isso é natural. O irmão mais velho respeita a esposa do irmão mais jovem. Ela recebe o mesmo tratamento, como se fosse uma irmã, entre parênteses. Então, como alguém poderia imaginar que Balarama fosse dançar, fazer a Rasa Lila com o grupo das gopis de Krishna? Esse é um Siddhanta equivocado. Então, dessa maneira, eu expliquei isso um dia antes. Vrindavan Das Thakur Mahashaya disse, depois de ouvir o Bhagavatam, se alguém não desenvolver priti, atração, amor, por Ram, nesse caso, que significa Ram, Balarama, então a sua leitura falhou. A leitura dele é inútil. Depois de ouvir o Bhagavatam, se alguém não desenvolver tremendo amor por Balaji Maharaj, por Vishnu e pelos Vaishnavas, então Vishnu e os Vaishnavas vão rejeitar tal pessoa. Como quando alguém faz Vaishnava Parada. Se alguém faz uma grande Vaishnava Parada, então, naturalmente, Vishnu e os Vaishnavas vão rejeitar tal pessoa. Mas hoje em dia as coisas mudaram. Nós não estamos falando de como é hoje, nós estamos falando de como é o standard. Se alguém faz Vaishnava Parada naquela época, na época de Gauranga Mahaprabhu, se alguém fizesse Vaishnava Parada naquela época, isso era um sistema naquela época. Todas as pessoas os rejeitariam. Mas hoje em dia eles convidam os aparades, os ofensores, venham, sente-se aqui na nossa sociedade. Hoje em dia eles acham ótimo. Até casos de assassinato que não foram presos, mas eles aceitam essas pessoas hoje em dia nos templos. Esse é o sistema de hoje. Então eu estou falando de algo standard. Na época de Gauranga Mahaprabhu, se alguém fazia Vaishnava Parada, se você pudesse ir para o Chaitanya Bhagavatam, Mahaprabhu o rejeitaria. Então é por isso que o Guru Pada Padma, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, escreveu um livro chamado O Coração de Krishna, para nos avisar, Coração de Krishna, sobre Vaishnava Parada, sobre o perigo de Vaishnava Parada. Então, quando Gauranga Mahaprabhu se vai, Rupa Goswami Pad se vai, Sanatana se vai, então, mesmo depois disso, Jiva Goswami Pada foi o último presidente da Vishwa Vaishnava Rasa Sabha. Jiva Goswami Pada foi o último presidente da Vishwa Vaishnava Rasa Sabha. O que você quer dizer com Vishwa Vaishnava? Você não sabe? Vishwa Vaishnava Raja Sabha significa que na época de Mahaprabhu, todos os Vaishnavas da sociedade, eles costumavam honrar Gauranga Mahaprabhu como um rei.
Ele era o rei dentre os devotos. Tente entender o significado interno. Por que nós falamos essa expressão Vishva Vaishnava Raja Sabha, Assembleia Real dos Vaishnavas? Porque eles realizavam que Gauranga Mahaprabhu era o próprio Krishna, então, portanto, ele devia ser tratado como um rei. Então, aquele que está manifestando a lila, o passatempo de um Vaishnava, mesmo sendo o Senhor Supremo pessoalmente. Então, ao mesmo tempo, ele é o Senhor Supremo e ao mesmo tempo ele manifesta uma lila de um Vaishnava. E é por isso que todos os Vaishnavas diziam que ele era um rei. Vishva Vaishnava Raj Sabha. Então, sob a guia daquele rei, Gauranga, aquele que é o Senhor Supremo pessoalmente. Se você comparar com Gauranga Mahaprabhu, quem pode se comparar? Quem poderia se comparar com Chaitanya Mahaprabhu e os outros Vaishnavas? Alguém poderia se comparar? Ele é o Senhor Supremo, é impossível. Se alguém quiser se comparar com Gauranga Mahaprabhu, com outro Vaishnava, é possível? É possível ou não? Não é possível. Então ele é o próprio Senhor Supremo, ao mesmo tempo ele é o Vaishnava mais elevado, então ele é como um rei. E sob a sua guia, todos os Vaishnavas, a sociedade dos Vaishnavas, funcionava como uma corte real. Então, Vishva significa do mundo inteiro. Raja Sabha, Assembleia Real. Então, talvez exista algum Vaishnava numa forma sutil. Quem pode dizer que existem Vaishnavas que são invisíveis para nós? Nós não sabemos. Existem muitos significados internos. Um dia eu vou explicar melhor e vocês vão realizar. Porque existem 7 continentes. 7 continentes. E nos 7 continentes, você vai encontrar o nome dos 7 continentes no Bhagavatam. Depois, se você vem para a Índia, a Índia ia até o Beluchistan. Você acha que a Índia ia até ali onde é o Paquistão? Não. A Índia é bem mais longe. Desse lado, do outro lado. Mas ninguém sabe. Um pedaço da Rússia também era a Índia, naquela época. Você não sabe. Então, um pedaço do que hoje eles dizem que é a China também era a Índia. Então, se você puder dividir Bharatvarsha, existem esses diferentes Varshas. Então, mesmo Bharatvarsha foi dividido entre diferentes partes, Varshas. E o mundo inteiro são esses continentes gigantescos. Então, se você for ler os Puranas, o Bhagavatam, se você puder ir, você vai perceber que existem Vaishnavas. Enquanto nós estamos falando, talvez esteja um Vaishnava na Austrália, mas você, naquela época não se chamava Austrália, como Kalyanaga. Kalyanaga veio de muito longe. A terra dele era muito mais longe do que aqui. Existem diferentes varshas, diferentes continentes ou regiões. Kalyanaga veio de um lugar muito longe, a terra dele não era aqui na Índia. Então, qual Vaishnava, em qual momento, no presente, está em qual forma, nós não sabemos. Com os nossos olhos materiais nós podemos ver, essa é a Rússia, essa é a China, mas na forma sutil, quem pode entender? Se existem munis e rishis nessas regiões, em forma sutil, onde a Índia, onde era a grande Índia antigamente. Então veja, depois de lermos o Bhagavatam inteiro, depois de escutar o Bhagavatam, se eu não sentir nenhuma atração por Balarama, por Balaji Maharaj, eu não entendi nada, porque ele é o ideal mais perfeito do serviço. Ele é o ideal mais perfeito. Nityananda Balarama, nós podemos discutir isso.
Balaji Maharaj, Nityananda Balarama, quantas maneiras diferentes ele serve Krishna? De que maneiras diferentes? Como, por exemplo, Garbhodakashai, Kshirodakashai, Karanandakashai. Esses três Mahapurushas nós poderíamos mencionar. Um é Karanandakashai Vishnu, aquele que está no oceano causal, deitado no oceano causal, que manifesta infinitas universos como partículas de poeira. Ele é o Mahavishnu. Jivanti loma vilaja jagadannanatha Vishnura mahanasa yojasu kala vishesho Govindamadi purusham tamaham bhajami. Este Mahavishnu também vem de Balarama. Então veja, Balarama estava brincando com Krishna dentro de Vrindavana para servi-lo. Ele está dentro de Vrindavana para servir Krishna, para servi-lo na forma de Mula Sankarshana. Aquele Balarama que brinca com Krishna, ele é Mul, ele é o Sankarshana original, a raiz. Então, Sankarshana Balarama vai criar 4 paredes, o Chaturvyuha. São 4 personalidades que protegem a ilha de Vrindavana. Vasudeva, Aniruddha, Sankarshana e Pradyumna. São as 4 expansões originais do Senhor Supremo. Então esse Sankarshana é o Mahasankarshana. Então dentro de Vrindavana está o Sankarshana original. E lá existem esse quadrado que protege Goloka Vrindavana. São as 4 margens do oceano de leite, parênteses. Então, Balarama protege a Vrindavana transcendental nesta forma, como Vasudeva, Aniruddha, Pradyumna e Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna e Aniruddha. E no centro da lótus, você já ouviu este verso do Brahma Samhita? Nunca ouviu? Esta flor de lótus, no centro dessa lótus é Vrindavana. Só do lado de fora você pode encontrar. No centro tem Vrindavana. E um pouquinho mais para fora tem Mathura, um pouquinho mais para fora Dwaraka. E depois você encontra Svetadvipa, essa ilha, esse oceano com os 4 lados. E você vai encontrar que do lado de lá do oceano, Gauranga Mahaprabhu faz os seus passatempos na realidade transcendental. Fica fora, em Svetadvipa. E depois dela tem o Chaturvyuha, e lá você encontra Sankarshana. Esse Mula Sankarshana que se manifesta em 4 formas. E daí esse Sankarshana, no nível de Vishnu Narayana, também se manifesta de novo o Chaturvyuha, 4 protetores. Como Vasudeva, Aniruddha, Sankarshana, Pradyumna. E agora esse Sankarshana vai ser o Mahavishnu, aquele de Vaikuntha. Ele se manifesta como Mahavishnu. Então, sobre esse Mahavishnu, nós sabemos do Brahma Samhita que esses Karanandakashai Mahapurush, de cada um dos seus poros, a cada um dos seus poros do Mahavishnu, se manifestam universos materiais infinitos.
mundos infinitos. E quem é você? Quem sou eu? Então, como nós poderíamos ser vaidosos? Você é grande, eu sou pequeno, você é idiota, você é tolo. Se a gente se compara, mesmo uma formiga, se ela entra na sua roupa, se uma formiga entra na sua roupa, ela fala, onde que eu vim? Nossa, que lugar enorme, mas aqui é o Himalaia. A formiga poderia ter esse ponto de vista, não? Isso é a relatividade, um mundo relativo, onde cada um tem uma experiência diferente. Por isso que a formiga pode pensar, nossa, o que é isso? Isso aqui é um homem? Que coisa inconcebível. Se o homem vai na frente do Himalaia, ele pensa, nossa, quem sou eu? Sou tão minúsculo. E se você olhar para as estrelas no cosmos, você também vai dizer, quem sou eu? Você deveria aprender a entender que você é insignificante e sentir que você é insignificante. E assim você não consegue desenvolver falso ego, se você puder entender a teoria da relatividade. Estou brincando com vocês. Nós estamos num mundo relativo. Tente pensar, eu não sou superior a ninguém. É um mundo relativo. Eu posso encontrar alguém. Eu sou uma personalidade muito importante. Prabhupada Bhaktivinoda Thakur, quem é importante? Eu ou eles? Muito bem, vivemos nessa realidade relativa, esse mundo relativo. Então, Balarama está servindo dentro de Vrindavana. Ele está servindo Krishna. E no Gaura Lila também. Nityananda. Se você for para Ayodhya, por exemplo, no Rama Lila, lá Balaji Maharaj está interpretando o papel de Lakshman. Lá também, na forma de Lakshman. Então, em todos os lugares. Isso é um seva especial, relacionado à criação. Esse seva é relativo à criação. Caso contrário, existem sevas incontáveis. Este seva que eu estou contando é relativo à criação. E Balarama ajuda nesse seva de maneira incalculável para a criação feita em nome de Krishna. Ishvara Paramahama Krishna Satchitananda Vigraha. Ele é a fonte, a causa de todas as causas. E todo o seu ser é feito por Balarama. De acordo com essa criação, e se você voltar até Vrindavana, Balarama está servindo lá. Se for em Dwaraka, Balarama está servindo lá. Em todos os lugares, Balarama está servindo. Em Mathura, em todos os lugares. Ele está servindo Krishna em todos os lugares. Então, quando Gauranga Mahaprabhu vem, também antes dele vir, antes que Gauranga Mahaprabhu venha, Nityananda vem, e também o irmão mais velho de Gauranga Mahaprabhu, Vishwarupa. O irmão mais velho de Gauranga Mahaprabhu é chamado Vishwarupa, ele também é Balarama. O que significa Vishwarupa? O que significa Vishwarupa? O nome Vishwarupa existe já a indicação. Você não consegue entender? Esse nome, Vishwarupa, ele está para indicar que ele é Nityananda. O que quer que você veja, em mundos infinitos, o que quer que você esteja vendo, o que quer que você veja, o que quer que você não veja, Vishwarupa.
Vishvarupa significa as formas de tudo. A forma de tudo que é visível. Isso é Balarama. Vishvarupa significa Balarama. O que quer que você possa ver, o que você não veja. Vishvarupa é Anantadeva, Balarama. Então o nome Vishvarupa nos indica que ele é Anantadeva, mas você não pode entender. O nome Vishvarupa em si vai provar que ele é Nityananda. Mas quando o nosso Guru Varga fala, nós sabemos que Nityananda Prabhu está lá. Anantadeva Nityananda Vishvarupa. Ele é o mesmo Nityananda. Numa forma, Nityananda vem para nascer como irmão mais velho de Mahaprabhu, que se chamava Vishvarupa. Então Vishvarupa era a única personalidade que Gauranga Mahaprabhu tinha medo. Está escrito disso, está escrito assim. Nós vamos traduzir um livro chamado Nimai. Um terço já está pronto. Mas a gente não tem tempo para terminá-lo ainda. Você vai ler e dançar todos os passatempos infantis de Gauranga. Vishvarupa é a única personalidade que o Gauranga Mahaprabhu tinha medo. Nenhum outro santo, nenhuma figura materna nem paterna. Ele não tinha medo de ninguém, nem do pai nem da mãe. Mas ele ficava com medo de Vishvarupa. Está escrito em Chaitanya Bhagavatam. Ele tinha medo, ele respeitava Vishvarupa, Anantadeva. Então, ele é o irmão mais velho de Gauranga Mahaprabhu. Nityananda que vem nessa forma. Então você está acompanhando. Então no Krishna Lila você encontra Vasudeva Kalananta. Vasudeva Kalananta is this sloka there also. Vasudeva Kalananta. Kalananta, tempo infinito. E ele vem no ventre de Devaki nos passatempos de Krishna em Vrinavana. E o ventre dela é transportado pelo ventre de Rohima, transportado por Yogamaya. Jiva Goswami Pada escreve no Sandarbha: aquilo que é quase impossível. Aquilo que é impossível, quase impossível. E aquilo é feito possível por Yogamaya, pela potência de conexão com Krishna. Então, Balarama Nityananda vai servir em diferentes maneiras. Nos próximos dias nós vamos descobrir, nós vamos analisar, explicar que Balaji Maharaj serve Krishna na forma dos palácios onde Krishna está. Isso também é Balarama. Então, o travesseiro, o cordão sagrado, os tamancos de madeira de Krishna, o parasol, tudo em diferentes formas. O trono, onde Krishna se senta. Balaji Maharaj se manifesta em diferentes formas para servir Krishna. Pela misericórdia de Balarama Anantadeva, nós todos Jivatmas somos almas minúsculas, infinitesimais. E nós estamos aqui vivendo, brincando neste mundo. Nós estamos num brinquedo de Krishna, indiretamente. É como se Krishna estivesse brincando. Também indiretamente é um brinquedo para Krishna. Krishna brinca com infinitas almas. Venham, venham, venham até mim. Krishna está chamando na forma do Guru. Venham, venham. E as jivas vão embora. Elas querem desfrutar. Desfrutar materialmente.
Tudo é Balarama. Tudo é Balaji Maharaj. Somente o desejo, o poder de desejar a Krishna. O resto é tudo Balarama que está fazendo. Tudo, tudo. Tudo é Ele que faz os ornamentos de Krishna, o que quer que Krishna tenha. Tudo. Tudo, a cama, os objetos. Eu vou explicar isso nos próximos dias. Hoje eu vou parar por aqui. Se depois de ouvir o Bhagavatam, então se vocês puderem entender as extremas glórias de Nityananda Balarama, se vocês não entenderem, não adianta ler o Bhagavatam se você não entender isso. Eu estava discutindo isso no meio, não? Vishwa Vaishnava Rajasabha. Eu esqueci. Então, naquele momento, Jiva Goswami Pada, ele poderia jogar alguém fora do Vishwa Vaishnava Rajasabha. Hoje em dia é o contrário. Quanto mais criminoso você for, mais eles vão convidar você para ficar. Eu vou falar de coisas reais, como era o standard. Então, Vrindavan Das Thakur diz aquele que não desenvolve amor pelo Guru Tattva, por Balarama Tattva. Então a pessoa é rejeitada pelo Guru, pelos Vaishnavas. Vardita significa rejeitado. Vá embora. Pode ir embora. Se alguém fazia Vaishnava Parada, Bhaktisiddhanta rejeitava, Bhaktivinoda Thakur ficava em silêncio. Mas agora, a situação é o contrário. Eu posso explicar agora, gradualmente. Todo o Srimad Bhagavatam é uma glorificação de Guru Tattva. De Radharani também, mas se você der um passo para trás, você encontra Balarama. Para nós, Radharani no último nível mais elevado. Todo o Bhagavatam é uma glorificação. Mas a gente é tão cego que a gente não tem amor pelo Guru, pelos Vaishnavas. A gente não tem amor por eles. Amanhã eu vou discutir como nós podemos utilizar o Guru e os Vaishnavas para o nosso próprio benefício. Vrindavan Das Thakur Maharaj que gostaria de nos bater por conta disso. Amanhã é o Tirobhakti de Vrindavan Das Thakur Maharaj. Avirbhav. Eu preciso checar. Eu escrevi sobre isso. Amanhã nós vamos discutir quanto nós somos inteligentes. Nós somos inteligentes como corvos. Nós gostaríamos de utilizar os Vaishnavas para o nosso serviço, para o nosso próprio seva. Que inteligentes que nós somos. Mas eles não sabem que dia a dia, agindo assim, eles vão perder consciência por tempo indeterminado. Guru e Vaishnava não se incomodam. Eles não se incomodam. Mas por tempo indeterminado. E nós vamos discutir isso amanhã. Então, o verso com o qual eu comecei, vocês se lembram? É muito importante, vocês devem se lembrar. Bhagavad Sunijar name nahi vrito Vishnu Vaishnavar pathe sejon borjito. Se você não honrar Balarama, Balaji Maharaj, então o Guru e os Vaishnavas vão te rejeitar. Vão rejeitar a sua associação, o seu contato. Eu vou fazer um comentário, porque todos vocês, ou a maioria de vocês, devem ter percebido que nós traduzimos uma aula que já foi traduzida. Eu percebi imediatamente depois que eu comecei, mas eu decidi continuar a tradução da aula sem parar, para fazer um exercício de humildade diante dos pés de lótus de Srimad Das Babaji Maharaj, porque eu não posso pretender que eu entenda o que ele está dizendo, o que ele fala. Portanto, eu não posso achar que eu já traduzi alguma coisa, pois eu estou tão abaixo dele que eu não poderia considerar que eu já tivesse feito um seva
que de alguma maneira ele propõe que eu faça de novo. Eu agradeço, portanto, a misericórdia dos alunos do Ciência Milenar Indiana que cometeram esse erro e gentilmente me pediram para traduzir de novo um Harikatha de 1h30 de Srila Shyamdas Babaji Maharaj, me dando a oportunidade de mais uma vez tentar digerir este conteúdo tão elevado e maravilhoso. Por outro lado, eu gostaria de dizer para os alunos que nós devemos tomar cuidado, pois se para mim isso não representa nenhum problema e sim me dá uma oportunidade, em relação a Srila Shyamdas Babaji Maharaj não é a mesma coisa. Nós não devemos negligenciar o serviço de um grande santo, deixar de lado um Harikatha que já foi traduzido, não publicá-lo, imaginar que ele tenha sido perdido, e atrasar no serviço, criar problemas, equívocos relativos ao serviço de um santo, de um devoto puro. Isso pode causar reações adversas para a nossa bhakti. Portanto, eu gostaria que o responsável por isso prestasse mais atenção e aprendesse a ser mais diligente e humilde. Eu vou pedir para que o aluno que me ajuda a selecionar o Harikatha de Srila Maharaj faça também o mesmo exercício, que ele retraduza este Harikatha 2 vezes seguidas após escutar mais 2 vezes seguidas o Harikatha que eu traduzi 2 vezes, para que esse tipo de erro não seja mais cometido em relação a Srila Shyamdas Babaji Maharaj. Quanto a mim, eu presto reverências aos pés de lótus de todos vocês, inclusive daqueles que me deram a oportunidade de mais uma vez servir Shyamdas Babaji Maharaj com a minha atenção e o meu reles, mero esforço. Que ele e Gurudeva aceitem minhas reverências eternas. Hare Krishna, Hare Bol. E que vocês também aceitem minhas reverências, pois, mais uma vez, está provado que os gurus são vocês e não eu. Hare Krishna, Dandavat Pranama a todos. Gaura Hare Bol. Obrigado pela misericórdia.